A lição de hoje nos convida a falar sobre a Páscoa. E eu preciso dar um passo atrás na saída do Egito para lembrar os irmãos do que foi a importância da Páscoa em relação à libertação no Egito. A festa da Páscoa ela foi instituída ainda no Egito, quando a última praga foi proclamada contra os egípcios. Preciso lembrar os irmãos das 10 pragas, e a última delas é que é o motivo para a proclamação, a promulgação dessa praga. Devo lembrar os irmãos que a primeira praga foi a água transformada em sangue, e ela afronta ao deus Ap, que é o deus do Nilo. E o deus Ap não pôde fazer nada contra as águas do Nilo transformadas em sangue. Segunda praga foram as rãs. E no Egito havia a deusa Regit, era uma deusa rã protetora dos egípcios. Depois a praga dos piolhos, a terceira praga, que ofendia ao deus Tote, que é o deus da magia, mas que também foi incapaz de livrar os egípcios dos piolhos. A quarta praga, a praga das moscas, afrontou ao deus Ptah, que é o deus egípcio criador do universo também. A quinta praga foi as pestes no gado, que afrontou ao deus Apis e Ator, que eram dois deuses do Egito que eram protetores dos animais. A sexta praga trouxe tumores e úlceras para os egípcios, e os egípcios cultuavam a deusa Íris, que era a deusa da medicina e a deusa da cura. O Egito também sofreu com trovões e saraiva, sétima praga, que afrontou ao deus Resp, deus das chuvas, dos ventos e dos trovões. A oitava praga foi a praga dos gafanhotos, que afrontou ao deus Min, deus da fertilidade, da colheita e das plantações. A nona praga foi os 3 dias de trevas do deus Ra. Os irmãos lembram dos Thundercats que tinham Amun-Ra? O Amun-Ra é o deus das trevas e Ra é o deus sol. O deus Ra era adorado no Egito por ser o deus sol, e ele foi incapaz de trazer sol durante 3 dias para os egípcios. A última praga, a 10ª praga, foi a morte do primogênito. Só que no Egito o próprio faraó é considerado um deus. Quem aqui assistiu a novelinha gospel vai lembrar que o faraó é chamado de soberano. Ele é soberano na terra e soberano espiritual, que ele é um deus. E a 10ª praga afronta justamente ao deus faraó, com a morte dos primogênitos, inclusive o primogênito do próprio faraó. E aqui, na 10ª praga, na noite em que o anjo da morte mataria todos os primogênitos do Egito, os israelitas seriam poupados. Na noite da Páscoa, teria que sacrificar um cordeiro ou cabrito, macho, de 1 ano, sem defeito, para ser comido com pães asmos e ervas amargas, pão sem fermento e ervas amargas. E pela manhã, todos os egípcios estariam chorando a morte do seu filho mais velho, e os israelitas não foram tocados pela morte, ainda serão libertos da escravidão no Egito. Então, essa é a Páscoa. Essa foi a primeira Páscoa celebrada ainda no Egito. A palavra Páscoa vem do hebraico Pessah, que significa passar por cima ou poupar. Uma referência clara ao que aconteceu no Egito, quando o anjo da morte passou por cima da casa dos israelitas, ou poupou a casa dos israelitas, não matando nenhum dos primogênitos. E aí Deus diz: a Páscoa é celebrada no dia 14 de Nissan, é o mês Nissan, que passa a ser o primeiro mês do ano, a partir do Egito. Outra coisa curiosa é que Deus deveria pegar o sangue do cordeiro e passar na verga e no umbral da porta. Quando isso acontecesse, o anjo respeitaria o sangue que estivesse na porta. E somente a primeira Páscoa foi celebrada assim, com ritual de sangue. Depois de deixar o Egito, era só o ritual de comer o cordeiro ou cabrito com a família, mas sem a necessidade de passar sangue pela porta.
E a Páscoa então passou a ser celebrada anualmente no dia 14 de Nissan, para celebrar a libertação no Egito e a constituição de Israel como um Estado a partir da libertação do Egito. Outro ponto importante aqui é que, apesar da celebração da Páscoa ser uma celebração nacional, ela foi extremamente familiar. O chamado sacerdotal não tinha se firmado ainda, estava no Egito, e cada ancião, cada pai de família deveria sacrificar o animal e fazer a festa e celebrar a Páscoa em casa. O que eu entendo que a Páscoa é uma festa familiar. Ela deve ser feita em cada casa, em cada família, mesmo sendo uma convocação nacional. Preciso lembrar aos irmãos que o cordeiro deveria ser o suficiente para a família, que deveria comer tudo. Se houvesse sobra, teria que queimar pela manhã. E essa é a Páscoa. Essa é a festa de celebração da libertação da escravidão no Egito. Os israelitas até então eram um povo que vivia entre os egípcios, era um povo que não tinha terra. Havia antes, até os dias de José, e depois da escravidão do Egito não tinha mais. E aí eu tenho agora os israelitas a caminho da sua própria terra, e então libertos da escravidão por Deus. E um ponto curioso na Páscoa é que ela é uma festa celebrando a libertação antes da própria libertação. Os irmãos podem imaginar isso? De eu celebrar algo e esse algo não acontecer no outro dia? E no Egito aconteceu exatamente isso, mas com o cumprimento da promessa. Os israelitas se reuniram em casa, sacrificaram lá o seu cordeiro macho de 1 ano sem defeito, comeram, se alegraram pela libertação antes dela, que no outro dia eles foram libertos. E aqui eu tenho uma comemoração antecedente ao próprio ato, justamente a atitude de quem tem fé, muita fé em Deus, que é capaz de celebrar antes de ter a vitória nas mãos. Mas lembra que Hebreus 11, a Bíblia nos diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. Essa é a Páscoa. E em teologia nós chamamos de tipos. Tipo, quando um evento ele é prenúncio, ele é o anúncio de um acontecimento futuro. Então eu chamo de tipo o que acontece no Antigo Testamento, que é referência a algo que acontecerá no Novo Testamento. Então eu tenho o tipo, que é o acontecimento que antecede, que é então o antítipo. Vou dar um exemplo para os irmãos. Não deve lembrar do profeta Jonas, que ele foi enviado a pregar numa cidade, e antes disso ele ficou 3 dias dentro de um grande peixe. E o próprio Jesus, em Mateus 12:40, diz assim: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E aí Jesus mesmo interpreta que Jonas é um tipo de Cristo em relação aos 3 dias que ficou dentro do peixe, aos 3 dias que Jesus fica sepultado até a sua ressurreição. Então alguns acontecimentos no Antigo Testamento sugerem isso. E a Páscoa, ela está repleta desses tipos de Cristo, e é o que realmente é relevante para que nós possamos aprender hoje e levar para casa. Primeira delas, preciso lembrar aos irmãos que os anciãos deveriam sacrificar o cordeiro e comer na sua própria casa. Isso quer dizer que cada pai de família, cada líder de família, naquele momento se tornou o sacerdote da sua própria casa, mesmo sendo uma celebração nacional. Como eu disse para os irmãos, cada um é sacerdote do seu próprio lar. De igual maneira isso acontece hoje. Cada pai de família, cada pai, mãe, cada um de nós que estamos aqui, somos sacerdotes da nossa própria casa. Somos responsáveis pela presença de Deus nos nossos lares. Não mudou nada, é a mesma coisa. Inclusive na Reforma Protestante, uma das grandes reivindicações foi essa, que é o sacerdócio universal de todos os crentes. Eu não preciso de um intermediário entre eu e Deus. O único intermediário é Cristo.
Ninguém vem ao Pai senão por mim, foi o que Jesus disse. E hoje nós reivindicamos isso. Cada um é responsável pela vida religiosa da sua própria família. Eu gosto de fazer a referência com Noé, que quando veio o dilúvio, Noé salvou a sua família do dilúvio. E eu sempre comento que se cada um que está me ouvindo aqui salvar a sua família, teremos feito uma grande obra. Nós pregamos muito, nós falamos muito de Deus e boa parte da nossa família não é convertida. E seria bom se nós pudéssemos salvar toda a nossa família. Não é assim? Quem gostaria de salvar toda a sua família? 100% dela. Então, essa é uma das lições que eu posso aprender hoje com a Páscoa, que eu sou o sacerdote da minha casa. Irmãos, não terceirize a pregação do Evangelho da sua família, é você quem pratica. Pratique com palavras, pratique com ações, com ensinos bíblicos, com conselhos e, acima de tudo, com exemplo. Com o seu exemplo, como os irmãos hoje acordaram cedo e vieram para cá. O seu exemplo leva o Evangelho de Cristo lá para a sua casa. Segundo ponto, a partir da libertação do Egito, o mês Nissan passou a ser o primeiro mês do ano. Toda a vida civil e religiosa dos israelitas passou a ser considerada a partir da libertação do Egito. Foi a partir dali que Deus começa a mudar o modo de tratamento do povo e o modo como o povo volta a viver. Toda a nação começa a andar a partir do seguinte pilar: eu fui liberto do Egito. Quando Deus promulga os 10 mandamentos, se alguém aqui lembra do prólogo do pergunta para o seminarista, né? Qual é o prólogo do decálogo? Todo mundo me olha assim, né? O versículo anterior ao primeiro mandamento diz assim: eu sou o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Quando Deus dá os 10 mandamentos, Ele lembra: quem está te dando essas leis é aquele que te libertou da escravidão. Ou seja, vale a pena seguir os 10 mandamentos, porque quem está me mandando cumpri-los foi aquele que me fez uma coisa muito boa, me libertou da escravidão. Então vale a pena ouvir. E toda a vida do crente tem que ser seguida a partir de um pilar: Deus me libertou do pecado, Deus salvou a minha vida. E nós cometemos um grande erro quando a gente se converte e eu não tenho esse como principal pilar. Eu vou reger a minha vida, orientar as minhas ações, as minhas decisões, os lugares onde eu ando, a roupa que eu visto, o jeito que eu falo, a partir da certeza de que eu fui salvo por Cristo. Não tem vida com Deus se eu não reorganizar a minha vida a partir da minha conversão, a partir da minha libertação. E esse é um erro que muitos cometem, erro no sentido da conversão. Eu espero que isso seja um ponto muito claro para todos os irmãos aqui. Fui liberto por Deus do pecado? Sim. Fui salvo? Sim. E a partir daí eu oriento toda a minha vida, todas as minhas ações. Eu não posso ter outro pilar senão um dia Cristo me libertou. Esse deve ser o primeiro. Mas o Cordeiro de Deus, o Cordeiro da Páscoa, deveria ser comido com pão sem fermento, pão asmo e ervas amargas. O objetivo de usar o pão sem fermento naquela noite é por causa da pressa. Eu consigo fazer o pão rápido se eu não tiver que esperar o fermento fazer efeito. Acontece que na Bíblia nós temos várias referências ao fermento, sendo uma metáfora do pecado. Sabemos que o fermento é um pouco, em linhas gerais, é claro, não é tão simples assim, ele é um pouco de massa velha misturada na nova para trazer o crescimento. E a Bíblia usa a metáfora do fermento para o pecado. E na noite da libertação, o povo deveria comer o pão sem fermento. Uma clara referência à necessidade da santidade, que eu devo me alimentar de algo que não tem nada velho junto, que teve um crescimento natural e não um crescimento estimulado por uma substância velha aqui no meio. Esse é o pão sem fermento. E que depois vai se misturar a festa dos pães asmos com a festa da Páscoa. Que eu tenho a Páscoa, onde eu como o cordeiro, e depois 7 dias somente comendo pão sem fermento, que a Bíblia diz para afastar o fermento da casa por 7 dias. Não é jogar o fermento fora, é não usar o fermento no alimento, por 7 dias. Uma clara necessidade à vida de santidade.
eu passo um bom tempo no seminário discutindo com os alunos a necessidade do Antigo Testamento hoje. E eu faço uma clara diferença entre dois tipos de leis, que é a lei cerimonial, que é essa lei, circuncisão, sacrificar o animal, as festas solenes, essas foram encerradas em Jesus. Mas existe a lei moral, santidade, pureza sexual, adoração somente a Deus. Essas leis morais não foram encerradas, continuam. E mesmo no Novo Testamento, eu preciso continuar seguindo o que é lei moral do Antigo Testamento. E comer o pão aso me lembra disso. Comer o pão sem fermento me lembra disso. Eu preciso ter uma vida de santidade. Eu preciso me alimentar daquilo que é puro. E isso vale para nós hoje, do mesmo jeito que era no Antigo Testamento, pois trata-se de uma lei moral. E as ervas amargas lembram o povo do quanto é dolorido a escravidão no Egito. Então, se alimentar de ervas amargas é a lembrança de que não vale a pena voltar atrás, porque o que há no Egito, o que há na escravidão, se eu faço uma relação com hoje, é sofrimento, é dor, é mal. E o que é bom é aquilo que Deus me deu. E essa é uma das relações que nós fazemos, de que não esquecer que durante a escravidão havia sofrimento, de que aquele que foi liberto por Cristo e hoje vive uma vida liberta do pecado, ele não pode olhar para trás e não pode ter saudade dos dias de pecado. Eu já comentei isso em outro momento com os irmãos, em que eu fico, como é que eu vou dizer? Fico um pé atrás, com a pulga atrás da orelha, quando eu vejo algumas pessoas contando o seu testemunho de quando, antes de se converter, mas conta com um certo prazer, parece que gosta de contar o que fazia na vida de pecado. Mas aquele que se converteu tem nojo do passado. E tem gente que vive de dar o testemunho do passado dele, como se gostasse ainda, como se tivesse saudade, um certo saudosismo com a vida passada. E enquanto eu vejo outros que tem muito mais história para contar, mas não conta, porque tem vergonha do passado, porque não gosta do que viveu antes, aí eu digo, esse aí se converteu. E converter, irmãos, não é só deixar de pecar, é deixar de gostar de pecar, deixar de ter prazer no pecado. Isso é santidade. E então o povo vai comer a erva amarga e vai lembrar, o passado não era bom. Bom é hoje liberto da escravidão. E para nós hoje na igreja, ele vai dizer, bom é hoje que eu estou com Cristo. Ruim era a minha vida de passado, de pecado, de vergonha. Essa vida não era boa. E do mesmo jeito que o povo no Egito tinha que comer o pão sem fermento, o crente hoje deve ter uma vida sem pecado, deve buscar a santidade todos os dias. Nós buscamos prosperidade, não está errado. Nós buscamos qualificação profissional, buscamos tudo isso, não tem nada de errado nisso, tem que continuar. Mas eu não posso deixar de buscar a santidade e ter essa como principal expectativa de futuro. Quero ter uma vida santa, até porque sendo santo, as outras coisas elas virão. A Bíblia não diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas não serão acrescentadas. Eu busco a Deus e Deus acrescenta o resto. A maior relação de todas, o maior tipo de todos, é o próprio Cordeiro. Os irmãos estão acostumados com essa linguagem já. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, já está explicado que Jesus é o Cordeiro de Deus. Mas aqui, eu tenho algumas referências excelentes a Jesus. Primeira coisa, tinha que ser um cordeiro macho de 1 ano. Tem que ser um novilho. Talvez eu esteja muito errado, mas eu sei que um cordeiro de 1 ano, um cabrito de 1 ano, ele ainda não se reproduziu e ele ainda não está em idade para abate. Não pode, não está ainda no ponto. E eu tenho aqui um animal, uma excelente espécime. Eu tenho um animal que não está doente, não ficou doente, não tem nenhum tipo de deformação, de defeito, machucado, nada. É o melhor de todos. E eu vou pegar esse. Estou falando como se eu estivesse no Egito para celebrar a Páscoa hoje, ou ainda no Antigo Testamento. Eu pego o melhor animal, que ainda não está pronto, que só me deu prejuízo, só comeu até hoje, e vou entregá-lo, sacrificá-lo na noite da Páscoa.
Eu pego o meu melhor animal do gado e que ele nasceu para morrer no dia da Páscoa. E eu tenho uma clara referência a Jesus, que nasceu, viveu puro, sem pecado e nasceu com o único objetivo de morrer na cruz pelos nossos pecados. E aqui eu tenho claramente a referência a Jesus nesse cordeiro pascal de 1 ano sem defeito. Enquanto o cordeiro lá de israelita nasceu para morrer no dia da Páscoa, Jesus também nasceu para morrer no dia da sua crucificação, morrendo pelo nosso pecado. Jesus não tinha pecado, era puro e nasceu, viveu e morreu totalmente sem pecado, senão quando ele se fez pecado por nós. Aí sim, o único pecado que Jesus teve foi aquele que ele carregou para a cruz, o nosso, quando ele foi, mas mesmo assim ele não pecou. O animal lá no Egito, na primeira Páscoa, o sangue do animal deveria ser passado no umbral e na verga da porta. O sangue do cordeiro na porta da casa era a garantia de que o anjo da morte não entraria para matar o primogênito daquela família. De igual modo, o sangue de Jesus hoje é a nossa proteção para todas as coisas. Nós temos o sangue de Jesus como único e suficiente. Outro dia eu fiz uma crítica a algumas igrejas que fazem campanha de libertação, dizendo que é preciso completar o ato da salvação com uma campanha. Aí eu respondi: se eu aceitei a Jesus e o sangue de Jesus não foi suficiente para a salvação e eu preciso fazer uma campanha, então esse Jesus eu não quero para mim não. Eu quero Jesus que é único para a salvação. Os irmãos entenderam? Está sendo pregado que a pessoa se converte, mas é preciso fazer uma campanha de libertação depois para completar a salvação. Aí eu digo, se eu tenho que completar a salvação, então Jesus não é Deus. Então ele não é poderoso para curar, não é poderoso para salvar. Poderosa é a campanha. Então está rejeitado esse negócio de campanha para completar a salvação. Nós somos salvos unicamente pelo sangue de Jesus. Do mesmo modo que o sangue do Cordeiro, representando o sangue de Cristo, era colocado na porta de cada casa. Somente ela. Outra questão, o sangue do Cordeiro ficava de fora da casa e a família ficava dentro. Quando a família estava dentro de casa comendo o cordeiro, ele não via o sangue na porta, mas confiava que o sangue estava lá e seria a proteção daquela família. Nenhum de nós hoje vê o sangue de Jesus, mas nós confiamos na proteção do sangue de Jesus sobre as nossas casas. A referência é a mesma para hoje. Eu não preciso ver. A nossa fé hoje é crer no que eu não estou vendo. Não existe objeto sagrado, amuleto sagrado, não existe ponto de contato de fé, não existe nada, senão a minha fé no Deus invisível. A minha fé invisível no Deus invisível, e que me protege e protege a minha casa em todos os momentos. Quando o sangue era passado na porta da casa, na horizontal e na vertical, no umbral da porta, na vertical, e na verga da porta na horizontal, era feito o desenho de uma cruz. E no fim das contas, uma cruz feita de sangue, desenhada em sangue na porta da casa, representava o livramento daquela família. E eu tenho ali uma metáfora, um tipo da cruz de Cristo, que também vai nos livrar da morte. Uma cruz desenhada na porta de cada casa. Para ser bem específico, eu tenho a opinião de ser a cruz tal, é a chamada cruz latina, que a cruz é um formato de T. Eu sou adepto da teoria de que Jesus foi crucificado numa cruz que parecia um T, de modo que ficava a haste o tempo todo presa no chão, porque senão cada vez que fosse crucificar alguém ia ter que cavar um buraco novo para pregar a cruz. E a crucificação era uma punição comum nos tempos de Jesus. Então o condenado carregava só o patíbulo, que é aquela haste horizontal da cruz, e depois suspendia todo o corpo e encaixava na haste que já estava lá em cima. É chamado de patíbulo, do latim patíbulo, que é aquela haste que prendia as mãos, e eu colocava lá. Se Jesus foi
crucificado nessa cruz em formato de T, na cruz tal do grego, da letra grega tal, eu tenho exatamente o desenho que era feito com o sangue do cordeiro na porta das casas dos egípcios, que é essa cruz em formato de T. Mas enfim, irmãos, estamos falando de tipos. O próprio desenho da cruz feita na porta das casas é um tipo da cruz de Cristo. Assim como protegeu os egípcios, os israelitas lá no Egito, protege hoje a minha e a sua casa, a cruz de Cristo. Paulo disse em 1 Coríntios 1,18: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Nem todos os egípcios eram ricos. Os irmãos devem se lembrar que quando os egípcios, os israelitas saíram do Egito, alguns egípcios de classes baixas foram juntos. Esse povo aí, nós vamos dar melhor com eles do que aqui no Egito. Imagina um vizinho egípcio vendo um vizinho israelita fazendo uma cruz de sangue na porta da casa e dizendo que isso ia livrar o filho dele do laço da morte. É loucura, não é? Mas no outro dia foi comprovado. Eu e você pregamos a cruz de Cristo hoje, e muitos dizem que nós somos doidos, ignorantes, mas a mensagem da cruz, eu vou ler novamente o versículo, é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Queridos irmãos, a Páscoa hoje, por que nós não celebramos a Páscoa hoje então? Todo mundo vai ali e compra um cabrito, uma ovelha, um cordeiro, vamos comer carne assada. É um versículo que eu gosto muito na Bíblia. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque lá em Êxodo fala que comerás carne assada no fogo. Esse é um versículo que eu gosto muito, irmãos, é extremamente bíblico. Comerás carne assada no fogo, não podia ser cozido, somente no fogo. Por que eu não celebro a Páscoa hoje nos moldes do Antigo Testamento? Porque a Páscoa é um tipo de Cristo. Quando Jesus morreu na cruz por nós, e lembra que o Novo Testamento diz que Ele é o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Quando Jesus morre na cruz, Ele encerra todo o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, porque Ele é o verdadeiro Cordeiro, Ele é o Cordeiro de Deus. Todos os cordeiros sacrificados na Páscoa, eles eram uma simples representação do que Jesus viria e faria, e Jesus já fez. Então hoje não tem mais representação, hoje eu tenho o próprio Jesus. Fazer um sacrifício hoje é rejeitar o sacrifício de Cristo na cruz. Se eu fizer um sacrifício hoje, esperando que este sacrifício me perdoe um pecado, se eu fizer qualquer tipo de ritual hoje, esperando que esse ritual agrade a Deus, eu estou rejeitando o único sacrifício que realmente agradou a Deus, que foi o sacrifício de Cristo na cruz. Esse é o único e esse é suficiente. Eu não sou salvo por sangue de animal, eu sou salvo pelo sangue de Cristo que foi derramado lá na cruz. Eu não sou salvo por sacrifícios de animais ou de pessoas ou de coisas. Sou salvo pelo sangue de Cristo na cruz. 1 Coríntios 5:7, o finalzinho do versículo: pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi crucificado. Isso é o que o apóstolo Paulo fala para a igreja aos Coríntios. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi crucificado. No Antigo Testamento, a Páscoa celebrava a libertação da escravidão no Egito. Hoje, no Novo Testamento, nós celebramos a nossa salvação. Celebramos a libertação das nossas almas do peso e da consequência do pecado. E nós celebramos que hoje nós somos salvos em Cristo. Nós celebramos que hoje a nossa vida está liberta pelo sangue de Jesus. Irmãos, o mundo pode até celebrar um coelho comendo ovo de chocolate, mas eu e a minha família vamos celebrar o sangue de Cristo na cruz para o pecado. Talvez o bispo Ides me corrija agora, mas eu não vejo pecado nenhum em comer ovo de chocolate. Eu vejo pecado quando eu esqueço quem é o verdadeiro Cordeiro de Deus.
Quando eu esqueço quem é o verdadeiro sacrifício na cruz e realmente como eu sou salvo. E infelizmente nós deixamos que a salvação, que o significado do sacrifício na cruz se perca. João capítulo 3, versículo 16 e 17 diz assim: porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. É isso que está escrito. Quando nós celebramos a Páscoa, nós não estamos celebrando nada mais do que a salvação das nossas almas, do que o plano de Deus para a nossa salvação. Preciso lembrar os irmãos que nós não fizemos nada para sermos salvos. Deus já fez tudo. Ele já morreu na cruz por nós, por nossas famílias, por aqueles que nós já conseguimos pregar o Evangelho, por aqueles que ainda não se converteram. Jesus já morreu na cruz por eles. E eu só preciso pregar para que outros sejam salvos e para que eu possa celebrar a salvação que Deus me deu. Irmãos, e este é o único significado da Páscoa. Podemos orar juntos e agradecer a Deus pela nossa salvação? Vamos ficar de pé?